Vamos falar agora de um assunto que sempre tem uma pauta extensa aí de discussão, né? A pensão alimentícia que incide sobre o 13º salário e o terço constitucional de férias. A gente sabe, né, Liara, que no Brasil muitos pais sonegam parte da pensão aos seus filhos, negando-lhes o direito à alimentação, que são proporcionais às férias e ao 13º salário também. A pensão alimentícia, ela incide sobre o 13º salário e o terço constitucional de férias, também conhecidos respectivamente por gratificação natalina e gratificação de férias. Muita gente não sabe disso, tem dúvida, né? Se a pensão paga aos filhos deve incidir também sobre o 13º salário, sobre as férias. E hoje a gente vai responder, quem vai responder essa dúvida é a advogada e professora da Universidade Federal de Alagoas, Lavínia Cavalcante. Né? Bom dia para você, Lavínia, seja bem-vinda ao Nova Manhã Maceió. Fala pra gente aí, inclusive o STJ, né, já decidiu que a pensão alimentícia incide aí tanto sobre o 13º, um terço constitucional das férias e também o 13º, né? Seja bem-vinda. Bom dia, Liara, bom dia, Thaís. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. E realmente, o STJ tem uma tese, o tema 192, em que ele define que sim, a pensão alimentícia ela incide tanto sobre o 13º quanto sobre as férias. A ideia é exatamente porque os alimentos, eles não se restringem à comida, né? Isso é algo que é importante passar para os ouvintes, porque muita gente pensa que, pelo nome ser alimentos, acha que se restringe só à comida. E, na verdade, os alimentos, eles servem para poder formar de maneira mais adequada o ser humano. O ser humano não se desenvolve apenas com comida, então precisa de moradia, lazer, precisa de roupa. Então, há uma série de outros fatores, educação também, que faz com que a criança, para se desenvolver melhor, ela precise de recursos. Esses recursos, até pelo princípio da solidariedade, quem tem que arcar com isso são os pais. Então, assim, tem duas questões relacionadas à pensão, que ela se baseia na necessidade do menor e na possibilidade do alimentante, do pai. Então, nessa situação, se o pai recebe mais, se recebe um 13º, se recebe férias, ele também tem que repassar isso para os filhos. Tem até uma expressão, uma frase que a gente coloca dentro do direito de família, que é assim: os filhos, eles são sócios dos pais. Então, se o pai tem melhor condição, se o pai viaja para o exterior ou viaja pelo Brasil, né? Se o pai mora num lugar melhor, não faz sentido ele estar impondo uma condição de desenvolvimento diferente da que ele tem para o filho. Claro, até porque no dia a dia, né, uma mãe que vive com um filho, né, e que é separada assim do pai, ela sabe, né, as despesas do dia a dia, né? É muita coisa que envolve, é a educação, é a saúde, né, roupa, é ali no dia a alimentação, que é sempre especial para a criança, né? Então tudo isso é levado em conta, né? Tudo isso é levado em conta e, assim, normalmente para estabelecer os alimentos, normalmente o ideal é sempre um acordo, é sempre o diálogo, é sempre tentar isso. E normalmente o pai também tem consciência disso. Mas é normal, infelizmente, né, Liara e Thaís, a gente colocar que é muito comum o pai querer se vingar da mãe, pensando que por mágoas do casamento, e querer dar um valor que ele sabe muitas vezes que é inferior ao que a criança necessita, né? E isso é muito triste, porque a criança não tem nada a ver com as questões do casal. Exatamente. Né? Ela precisa se desenvolver da melhor maneira possível. Então não faz sentido um pai querer ficar tirando da boca do filho ou do desenvolvimento do filho. Ele é uma criança que não pediu para nascer e que precisa se desenvolver da melhor maneira possível. Então, normalmente, os gastos da criança, eles já são apresentados para o pai, quando ele não enxerga isso. É feita uma lista, apresentada uma tabela para o pai, e ainda assim, ele acha que a mãe é que fica com o dinheiro, né? Que esse dinheiro vai para a mãe, quando, na verdade, não é.
É como se quisesse atingir a mãe com isso, mas termina atingindo a criança, na verdade, né? Isso, exatamente, Liara e Thaís, porque aí a criança não consegue se desenvolver da melhor maneira, não consegue ir para uma escola melhor, não consegue ter uma roupa um pouco melhor, para não se sentir revoltada. E aí esse ponto da revolta é importante, porque a criança sente quando o pai tem uma condição melhor do que a mãe, né? E do que ela própria. E isso vai causando uma revolta interna dentro da criança, que no fundo só termina causando conflito entre ela e o pai. Então, assim, quando o pai coloca que tudo que é dele é também da criança e desenvolve isso, essa é a melhor perspectiva. Ele ter esse reconhecimento que é dele, é do filho, né? O que ele puder, o filho pode, para poder todo mundo se desenvolver melhor. E que isso seja uma demonstração de amor, né? Porque eu vou aqui estar oferecendo ao meu filho uma vida, né, que ele precisa realmente. Eu não quero que falte nada a ele, com aquela atenção presencial também, isso é importante, né? Não é só mandar o dinheiro. E aí ver a vontade do pai em querer realmente, né, envolver a criança e ajudar e auxiliar. E a obrigação, na verdade é a obrigação dele. Mas essa obrigação não seja um fardo, né? Seja algo que realmente faça bem ao pai. E só vai fazer bem ao pai, essa consciência, ela tem que ser mútua, né? De acordo com as possibilidades, claro, e esse diálogo, pais. como você falou, né, doutora Lavínia, professora, é importantíssimo que o pai e a mãe mantenham essa amizade, esse diálogo, né, em favor da própria criança. Sim, isso é muito importante. Na verdade, no âmbito familiar, depois de uma separação do casal, não acaba a família, né? A família, ela continua. E isso é importante que se diga, porque o casal, ele pode ter suas questões e pode manter distante do núcleo familiar que o filho faz parte. Então, o filho nunca vai deixar de ser filho. E existe uma questão relacionada ao dever, são dois deveres aí, um dever moral e outro dever jurídico. No tocante ao dever moral, o ideal é que ninguém tivesse que conscientizar os pais, mas é muito importante vocês disponibilizarem esse espaço para a gente poder falar sobre esse dever moral, sobre essa conscientização, mas quando ele não existe, esse dever moral não existe, quando essa conscientização não existe, e quando também não existe o diálogo, a única saída das mães é buscar o poder judiciário, né? Não que eu recomendo para todos os casos, ao contrário, a maior parte dos casos o que se recomenda é o diálogo, é um acordo, pode até ser intermediado por um conciliador, um mediador, mas o ideal é a gente não estar buscando o judiciário para as questões familiares. Só que o ideal, às vezes, ele não representa o real, né? Muitas vezes, esse dever jurídico ele tem que ser exigido judicialmente, e é importante que se diga, Liara e Thaís, que ele, inclusive, se a mãe hoje pegar um acordo lá, em que isso não tiver sido estabelecido, não tiver claro se é para pagar ou não os alimentos, ela pode sim executar o pai, porque mesmo quando não há menção, se o pai recebe 13º e férias, ele tem que arcar, mesmo quando não há menção, porque está lá mencionado um percentual dos alimentos e não tem dizendo que ele não vai pagar isso. Ele só vai se eximir no caso de estar expresso que ele não vai arcar com esse 13º e essas férias. E também na hipótese de não ter lá mencionando um percentual de alimentos. Se tiver lá mencionando que ele vai pagar a escola, tipo só escola, ou escola e plano de saúde, também não incide 13º e férias. Juridicamente, mas isso não significa que moralmente esse pai não devesse desenvolver, né, aquela criança da melhor maneira possível.
É isso aí. A gente conversou com a Lavínia Cavalcante, advogada, professora da UFAL, sobre a pensão alimentícia que incide sobre o 13º salário e o texto constitucional de férias, um assunto aí que rende muita